Fala galera X, tudo bom? Eu sou o professor Paulo de História, mais uma vez aqui no Projeto X, um projeto que multiplica as suas chances de aprovação, com mais uma aula daquele projeto que a gente anda fazendo, um projeto específicos, né? Esse projeto que vai ajudar vocês nessa reta final do vestibular, as provas discursivas estão vindo, né? Tanto dos vestibulares do Rio, quanto do estado do Rio, de São Paulo, de outros estados, né? Esse projeto é muito importante para a gente dar uma aprofundada nos conteúdos. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bem importante, que vira e mexe aparece em um concurso, que é a crise de 29, a crise de 1929, a crise no modelo do capitalismo, a crise no modelo liberal capitalista. Só lembrando, que tem muita gente que ainda faz confusão, essa foi a primeira crise, a primeira grande depressão no modelo do capitalismo, modelo liberal. Não. Em 1873, você lembra que a gente teve uma crise também de grandes proporções, né? Quando a gente tem uma crise econômica de grandes proporções, a gente diz que teve uma grande depressão. Em 1873, a galera dos Estados Unidos, né, já passou por essa crise. Antes de 1873, nós tivemos algumas crises econômicas também, só que não consideramos como sendo uma grande depressão, apenas como um pânico, vamos dizer assim, né? Crises econômicas que não vão abalar todo o continente, como foi, por exemplo, a de 29. Vamos lá. Antes de falar da crise de 1929, a gente vai ter que voltar um pouquinho, lá na sua aula de Primeira Guerra, né? Falar um pouquinho desse antecedente. Como que os Estados Unidos vão entrar nessa crise? Então a gente fatalmente vai ter que cair na Primeira Guerra Mundial. Mais precisamente, eu vou precisar que você saiba do finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Mais precisamente, eu preciso que você saiba sobre o ano de 1917. Esse ano de 1917, durante o curso da Primeira Guerra, de 1914 a 18, ele apresenta para a gente dois fatos muito importantes. O primeiro foi a saída da Rússia, em 1917, a Rússia que vai viver a sua Revolução Bolchevique lá, né? E o que a gente vai precisar aqui? Entrada dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Não tem muito a ver com essa aula aqui, mas só para, né, a gente não perder aqui o fio da meada, por que os Estados Unidos vão entrar nessa Primeira Guerra Mundial? Basicamente, tem alguns motivos, mas o principal, dinheiro. Os Estados Unidos vão entrar nessa Primeira Guerra para garantir os seus investimentos. Lembrando que os Estados Unidos, eles emprestam, eles estão vendendo muitos materiais bélicos, muitos alimentos, principalmente Inglaterra e França. Aí os Estados Unidos vão pensar assim, imagina se essa galera perde a guerra, quem vai me pagar? Cadê os meus investimentos? Onde vão parar? Então eu preciso garantir que essa galera, intente, vença a guerra. Eu preciso garantir o meu dinheiro. Então, basicamente, dinheiro. Tem o chamado telegrama Zimmermann também, que é importante, vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra, mas vamos nos concentrar nisso. Dinheiro, garantir investimentos. Bom, os Estados Unidos vão entrar na guerra em 1917, a guerra acaba em 18, ou seja, os Estados Unidos entram aos 45 do segundo tempo. É claro, para dar aquela cravada final. Quem vai sair como a grande potência mundial? Estados Unidos. Posto esse que até hoje os Estados Unidos mantêm. Qual é o país, a maior potência mundial? Estados Unidos. Né? Mas a China está chegando. Mas os Estados Unidos continuam com esse posto de a maior potência mundial. Posto esse adquirido ao término da Primeira Guerra Mundial. Ao término, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar um dado para vocês. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram como os grandes devedores do mundo, com aproximadamente 3 bilhões de dólares. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se transformar nos maiores credores do mundo, com um saldo de mais ou menos de 8 a 10 bilhões de dólares. Olha que lindo! Antigamente, quando você falava em potência, você visualizava quem? Inglaterra. Hoje, pós-Primeira Guerra, você fala de potência mundial, você visualiza Estados Unidos. Então vamos aqui para a crise de 29, né? Antecedente à Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, o gigante pós-Primeira Guerra. Bom, ao longo dos anos 20, pós esse período da Primeira Guerra, nós vamos ter a chamada euforia econômica. A galera norte-americana está muito empolgada, a galera está com dinheiro, o cofre está cheio. Ou seja, as indústrias, as fábricas estão produzindo loucamente. É nesse momento que vai surgir o tal do American Way of Life, né? O modo de vida norte-americano. E como que é esse modo de vida norte-americano? É o modo do consumismo, ou seja, comprar, comprar e comprar. A galera norte-americana vai dizer assim, é quase que anti-americana, é quase que antipatriótica você não comprar. Você quer um carro, você pode comprar,
Você quer um eletrodoméstico, você pode comprar. É um dever do cidadão norte-americano gastar, comprar esse modelo de consumismo, né? Os Estados Unidos eles vão fazer diversas propagandas. Você vai ver nos livros didáticos, aparece muito do outdoor, aquela família norte-americana feliz no seu carro, né? Expressando esse sentimento de consumismo, de comprar. Esse vai ser basicamente o cenário dos anos 20. Alguns livros falam os loucos anos 20. Vai ser nos anos 20 também que a cultura norte-americana vai se propagar pelo mundo. O jazz, o blues, Neil Armstrong com a sua banda divulgando seus sucessos pelo mundo. Vai ser também nos anos 20 que a gente vai ter a chamada moralização social. O que é isso? É aquela parte da sociedade mais conservadora, mais puritana, né? Que vai querer manter a moral, os bons costumes da sociedade americana. Nesse momento que a gente vai ter a chamada implantação da lei seca, né? A implantação da lei seca não é novidade do Brasil. Nos Estados Unidos, ao longo dos anos 20, nós temos a implantação da lei seca. A proibição da venda de bebidas alcoólicas. Aí que vai surgir o contrabando. Nesse momento vai surgir a grande máfia italiana. É nesse momento que vai surgir o gangster mais conhecido, mais famoso dos cinemas, o Al Capone, é dessa época aqui, né? Toda essa proibição da bebida alcoólica, né? Vai surgir o contrabando não só de bebidas, né? Mas agora vamos passar aqui, começar a falar propriamente da crise. Vocês já visualizaram aqui que nos Estados Unidos a economia, as indústrias, as fábricas estão produzindo muito. Isso vai gerar problema. Mas antes de a gente falar dessas causas, desses problemas, vamos visualizar aqui, graficamente. Como é que eu posso expressar graficamente essa crise? Não a crise de 29, mas crise econômica. A crise do modelo da economia financeira. A crise da economia. Tem uma tese da UFRJ que o autor diz que a gente pode expressar essa crise através de 3 letras, basicamente. Você vai lembrar do LUV. L-U-V. O que é isso? Esse autor dessa tese de doutorado, ele diz o seguinte. A crise, ela pode ter o formato em U. Vou começar aqui pelo U. O que é isso? Você percebeu a letrinha U. Ela tem declínio gradual, gradualmente, devagarzinho, a economia vai desacelerando, mas gradualmente ela vai se reaquecendo, vai se recuperando. A economia ela vai ganhando novamente seu status e o mercado por si só, né, vai se autorregulamentar aquele processo todo econômico. Esse seria o primeiro formato, graficamente, formato em U. O formato em V, você perceba que é um declínio mais agudo, né? Ou seja, a economia vai ter um desaceleramento um pouco mais brusco, né? Rapidamente a economia cai, mas com a mesma intensidade que ocorre esse declínio, vai ser a mesma intensidade que vai revitalizar. A economia ela vai se restabelecer. Com a mesma rapidez que ela cai, a mesma rapidez que ela volta. E o modelo L. Como é que é esse modelo L? Olha a letrinha L. Vai ter um declínio brusco, uma desaceleração muito aguda, ou seja, vai despencar a economia e vai manter estabilização, ou seja, vai ficar em crise durante um bom tempo. Se eu perguntasse, caísse uma prova para vocês, crise de 1929, qual modelo aqui? Em L, é o L. Do dia para a noite, as ações da Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Wall Street, vai cair de uma hora para outra. Até hoje, muitos economistas, historiadores buscam um motivo para isso. Até hoje é difícil chegar a um consenso por quê, né? Ela vai cair, justamente vai manter. A economia dos Estados Unidos ela só vai voltar a se reaquecer, a gente vai ver mais lá na frente, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Lá para a década no ano de 1934, 1935, né? Com a produção bélica, é que a economia vai respirar novamente. Então esse formato em L seria o formato da crise 29, graficamente falando. Bom, a gente está falando de crise, mas vamos entender então por que crise. As causas. E isso já foi tema da UERJ, por exemplo. Uma prova recente da UERJ, a prova te pedia os motivos da crise, a causa e uma consequência para a economia europeia. Questão da UERJ. Vamos ver aqui. Algumas, as principais causas dessa crise são essas. Primeiro, a superprodução. Quando eu estou falando de superprodução, eu estou falando da superprodução doméstica. A superprodução industrial, agrícola, ou seja, como eu falei com vocês aí na frente, a galera está produzindo muito, claro, olha a euforia, olha a grande potência. Então, produz, isso vai gerar um problema.
Por quê? Olha outra causa, a má distribuição de renda. A galera norte-americana, nem todo mundo tem condições de comprar tantos produtos como a fábrica, as indústrias estão jogando no mercado. Só para vocês terem uma ideia, apenas 5% da população norte-americana fazia parte da elite, né, da galera que tinha dinheiro. E outro dado importante, 42% de todos os produtos do mundo vinham dos Estados Unidos. Olha se esse país quebra, olha a crise mundial. 42% de tudo que é produzido no mundo sai dos Estados Unidos, das fábricas norte-americanas. Então a gente tem uma superprodução, a gente pode falar uma superprodução versus um subconsumo. A galera não consegue absorver o tanto de produtos que está sendo jogado no mercado, junto com a má distribuição de renda. Isso vai gerar um problema. Qual? Uma palavrinha que nenhum grande empresário gosta de ouvir. Estoque. Vai começar a estocar produtos. Ou seja, você produz. Lei da oferta e da procura. Vocês já conhecem isso. Vou dar um exemplo muito bobo, mas muito simples para vocês. A gente tem uma caneta esferográfica Bic. Vocês conhecem essa caneta. E eu tenho essa caneta de escrever no quadro, branco. Lei da oferta e da procura. O que tem mais no mercado? A caneta Bic ou essa caneta específica para escrever no quadro branco? A caneta Bic. Ou seja, o preço da caneta Bic é mais barato em relação a essa caneta aqui de escrever no quadro. Caneta Bic você encontra em qualquer armarinho, em qualquer papelaria. Essa aqui não. Lei da oferta e da procura. Ou seja, tem muito produto no mercado, logo o preço vai cair. Por quê? Vai armazenar estoque. Isso vai ser um grande problema para a economia norte-americana. Outro motivo importante, queda no volume das exportações. É claro, aqui a gente já está em 27, 28, beirando os anos de 1929. A economia da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, está se recuperando do pós-Primeira Guerra. Claro, se essa galera está se recuperando, logo essa galera precisa cada vez menos dos Estados Unidos. Essa galera cada vez menos está comprando produtos dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa economia está voltando a respirar. Cada vez mais, essa galera da Europa depende menos dos Estados Unidos. Ou seja, o volume das exportações vai cair. Mais um problema. E esse aí é famoso, todo mundo conhece, a grande onda especulativa. Virou um negócio muito lucrativo você comprar ações. Qualquer um podia comprar ações nesse momento. E muita gente vai comprar ações. Só para vocês terem uma ideia, em 1924, o preço médio de uma ação de uma empresa de pequeno e médio porte custava cerca de 9 dólares. Em 1929, essa mesma ação dessa mesma empresa custava cerca de 26 dólares. Olha que lucrativo virou você comprar ação. A galera vai loucamente querer comprar ação. A gente vai observar, quando tem a crise, as ações do New York Times vai cair bruscamente. Muita gente que comprou e quer vender, faz o que agora? Nesse momento vai acontecer o que a gente chama de crash, quebra da Bolsa de Valores. Ou seja, numa manhã de quinta-feira, né, chamada Quinta-feira Negra, em outubro de 1929, né, todo mundo vai para a Bolsa de Valores querer vender as suas ações. Só que o mercado não encontra compradores suficientes. Ou seja, muita gente quer vender, pouca gente quer comprar, logo, crise. Alguns investidores um pouco mais atentos, né, percebendo essa onda de muita gente querendo comprar ação, alguns investidores malandramente começam a vender suas ações. Alguns tinham informações privilegiadas, então, opa, eu vou começar a vender minhas ações enquanto o preço está lá em cima, e consegue vender. Só que logo começa assim, um vende, outro vende, começa a ocorrer o quê? Uma desconfiança no mercado. A galera, opa, calma aí, tá todo mundo vendendo, alguma coisa está acontecendo. Ou alguma coisa vai acontecer. É que chega uma hora que vai, a massa, eu quero vender, e não tem ninguém para comprar. Logo, o preço da ação vai cair. Nesse momento, já estamos em crise, quebra da Bolsa de Valores, vai acontecer o que nós chamamos de corrida bancária. Essa palavra, essa expressão já apareceu em alguns concursos. O que é essa corrida bancária? Muita gente louca que quebrou a Bolsa de Valores corre para os bancos para retirar o seu dinheiro que estava depositado. Só que o que acontece? O banco não tinha dinheiro para devolver. Porque a gente sabe que o banco ele trabalha com o nosso dinheiro. Se chegar todo mundo no Brasil, agora todo mundo vai correndo para tirar o dinheiro do banco. O banco não vai ter para pagar. A gente vai quebrar o banco. O banco ele trabalha com o nosso dinheiro. É assim que o banco gera lucro. Ou seja, essa corrida bancária, todo mundo vai correr para tirar o dinheiro, para sacar e não consegue. Vamos para as consequências.
Falências. Falências de inúmeros bancos. E mais, falência dessa galera, depositante, que ia no banco retirar o seu dinheiro e não tem dinheiro. Essa galera que vai engrossar a fila da sopa. A fila da sopa, da Cruz Vermelha, a galera vai pedir comida. A galera não tem o que comer nos Estados Unidos, né? Falências. Desemprego barra suicídio. Grandes empresários não sabem o que fazer. Uma hora você é rico, outra hora você é pobre, miserável, você não tem o que comer. O que você faz? O número de suicídios vai ser bastante grande nesse momento. Outra consequência importante, essa que é aquela questãozinha que eu falei de Jacanoesma, consequência para a economia europeia. A mundialização da crise. A crise não ficou restrita só ao território norte-americano. Salvo a exceção lá da Rússia, né, que está vivendo a Revolução Russa, né, está meio que blindado nesse modelo capitalista. Né. O restante do mundo, crise. Mundialização da crise, a gente tem o repatriamento de capitais. É claro, a galera que estava investindo na economia da Europa, da Inglaterra, da França, está em crise. O que essa galera vai fazer? Vai retirar o dinheiro da Europa, da França, da Inglaterra, seja onde for, para aplicar o quê? Lá nos Estados Unidos, porque eu estou em crise. Como é que eu vou investir em outro lugar? E a economia europeia vai fazer o quê? Vai sofrer com isso, né? Porque a galera rapidamente vai tirar o seu dinheiro. Então, o repatriamento de capitais. A crise se espalha pelo mundo. Vamos fazer um giro rapidinho lá no Brasil? 1930, reflexo da crise no Brasil. Revolução de 1930. Agora você entende por que ocorreu a Revolução de 1930. Agora você entende por que ocorreu o fim daquele pacto da política do café com leite entre Minas e São Paulo. Washington Luiz, o próximo presidente deveria ser o quê? Um mineiro. Só que o Washington Luiz chega e fala assim, não, eu vou continuar apoiando o TRP, São Paulo. Por quê? São Paulo dependia basicamente do café. País em crise, vai vender café para os Estados Unidos? Né? Não. Então São Paulo fala assim, olha só, eu vou apoiar Minas, eu vou apoiar um mineiro, eu não sei qual é a política dele. Eu vou apoiar o quê? Um paulista, Júlio Prestes. Porque Júlio Prestes é paulista e eu sei qual vai ser os rumos econômicos que ele vai dar. Qual seria? Valorização do café. Então, por segurança, eu vou continuar na linha. Né? É nesse momento que a gente tem esse rompimento da política do café com leite e a gente tem a Revolução de 1930. Não é à toa, depois que lá em Vargas, 1930, qual vai ser a medida que Vargas vai fazer para apoiar os cafeicultores? O Vargas compra o café excedente e começa a estocar. Compra, estoca. Uma medida de proteção aos cafeicultores. Até um certo momento que Vargas vai começar a queimar café de tanto café. Para que Vargas faz isso? Para tentar lei da oferta do procura. O preço do café vamos fazer o quê? Despencar, para não gerar estoque. Né? Bom, nós vimos alguns motivos para a causa, para a consequência. Agora vamos ver a solução. Os Estados Unidos vão sair dessa crise? Vão. E qual vai ser a solução? A gente vai ver agora lá no próximo quadro. Pessoal, continuando aqui, agora nós vimos as causas, as consequências, vamos ver a solução. Como que os Estados Unidos eles vão sair dessa crise? A solução vai vir com Franklin Delano Roosevelt. Lembra que antes o presidente era o Herbert Hoover, né? Herbert, republicano, Franklin Delano, democrata. O Hoover ele era adepto ao quê? A não intervenção do Estado na economia. O Franklin Delano Roosevelt já veio com uma outra política. Ele veio com as ideias de Keynes, John Keynes, o keynesianismo, ou seja, o contrário do liberalismo, lá do Adam Smith, ou seja, a intervenção do Estado na economia. Como que eu tiro meu país da crise? O Estado tem que meter a mão, tem que meter o dedo na ferida para resgatar os Estados Unidos dessa crise. Franklin Delano Roosevelt ele vai lançar algumas medidas para isso. Primeiro, a gente tem os chamados primeiros 100 dias. Que período é esse? Vai ser um período onde o Congresso vai aprovar diversas medidas, né, ditadas por Delano Roosevelt. Nós temos dois órgãos aqui importantes, antes mesmo do famoso novo acordo, o Pacto Novo, New Deal, dois órgãos importantes federais que vão trazer de novo a segurança, né, dos norte-americanos para a economia, para investir novamente seu dinheiro. O primeiro é essa Corporação Federal de Depósito, o depósito seguro. O que o presidente está falando? Olha só, os bancos eles vão reabrir no dia 13 de março de 33. E o Roosevelt ele fala assim, olha só, vocês podem depositar, eu garanto o seu dinheiro. Vocês podem... Lembra aquela corrida bancária, onde a galera estava tirando dinheiro? Roosevelt chega agora e fala assim, olha só, depositem o dinheiro nos bancos. Eu garanto isso.
Esse órgão ele vai garantir, né, que o seu dinheiro está seguro no banco. O seu depósito ele não vai ser perdido. Outro órgão importante vai ser esse aqui, a Comissão de Segurança e Troca. Esse órgão ele vai regulamentar a compra e venda de ações. Agora não vai ser mais aquela farra do bonde de todo mundo, qualquer um chega e compra ação, vende ação, não. Agora o Estado ele vai regulamentar quem pode comprar e quem pode vender. É claro, para a gente não ter aquele episódio de novo, a quinta-feira negra, onde o preço das ações vão despencar. Esses dois órgãos vão ser fundamentais para a economia começar a voltar a respirar. A galera voltar a ter confiança no mercado financeiro dos Estados Unidos. Bom, mas o mais conhecido, a medida mais importante, o que mais cai aí, é o chamado New Deal, o novo acordo de 1933. New Deal você vai lembrar dos 3 R's. A redução do desemprego, a recuperação, né, a recuperação da economia e a reforma bancária, né, que já começa aqui, né, no iniciozinho de 33. Bom, vem para cá. O primeiro New Deal, a gente diz que ele vai visar, ele vai priorizar as indústrias e a agricultura. Lembra? Nesse momento, vários órgãos vão ser criados, né? Esses órgãos vão gerar empregos. O objetivo é esse: você gera empregos, você gera o salário, você gera a renda, o trabalhador ele volta a ter poder de compra. Assim a economia ela vai dando lentamente seus passos para sair dessa crise. Então, primeiro New Deal ele visa a ajuda econômica das indústrias e dos agricultores. Já o segundo New Deal, ele já tem um cunho mais social, né? Ele já vai ter o tal do welfare state, né? O bem-estar social norte-americano. Né? Nós temos 2 importantes leis. A lei Wagner vai ser a lei que vai dar base aos sindicatos, né? O sindicalismo aqui está muito forte, muito atuante. Essa lei, o que ela vai dizer? Ao contrário do corporativismo, né? Que o Estado se enfia dentro dos sindicatos. Aqui os trabalhadores eles podem discutir de igual com os grandes empresários, os grandes proprietários, né? E a lei de padrão dos trabalhadores. Essa lei, o que vai acontecer? Vai regulamentar o trabalho. Aqui a gente vai ter uma diminuição da jornada, vão ter regulamentação do trabalho infantil, ou seja, se o primeiro New Deal visa as indústrias, o segundo New Deal ele visa o lado social. Ele está pensando na sociedade norte-americana. Bom, é claro que todos esses planos, esses órgãos, a economia vai reaquecendo, né? Mas nem tudo são flores. Qual será a oposição de todos esses planos que o Roosevelt criou? Vai ter gente que vai ser contra tudo isso. Quem? Aí vamos passar aqui para a oposição. Primeiro, as empresas. O que as empresas vão alegar? As empresas não vão gostar nada do crescimento dos sindicatos. As empresas não vão gostar nada desse segundo New Deal. É claro, a empresa quer que o trabalhador tenha direitos? Não. Para o grande empresário, o grande burguês, quanto menos direito o trabalhador tem, melhor para ele. Então as empresas não vão gostar nada dessa interferência desses sindicatos, dessa regulamentação desse segundo New Deal. As empresas vão ser uma grande opositora desse New Deal. Os governos estaduais, eles vão fazer oposição? Sim. O que eles afirmavam? Olha só, o governo federal está interferindo demais em assuntos que são do Estado, né? Ou seja, a excessiva participação do governo federal e alguns assuntos, algumas leis, alguns impostos que são próprios do Estado, isso vai gerar um descontentamento em alguns estados dos Estados Unidos. E o outro, os socialistas. Os socialistas vão afirmar que o poder ainda está nas mãos dos grandes empresários. Que isso aqui, essas leis, isso tudo não está valendo de nada. Os grandes empresários, as grandes corporações, as grandes empresas detêm o poder. O trabalhador ainda está muito prejudicado. Os socialistas vão ser uma base forte dessa oposição. Mas o New Deal, todo esse programa de recuperação da economia, vai gerar alguns avanços, algumas conquistas. Vai gerar empregos, principalmente nesse primeiro New Deal, das indústrias, das agriculturas. Você lembra aquelas construções de pontes, de estradas, de escolas, né? O emprego na área da construção civil vai aumentar, ou seja, o trabalhador agora ele vai ter renda, vai poder comprar de novo. Ou seja, vamos ter empregos, vamos ter obras públicas, a cidade, né? O Franklin Delano Roosevelt vai incentivar a criação de obras, vai melhorar com isso a infraestrutura, né, dos Estados Unidos e principalmente a confiança de investir o meu dinheiro, o dinheiro do norte-americano no mercado vai voltar. A galera vai começar novamente a confiar no sistema financeiro dos Estados Unidos. A economia norte-americana vai começar novamente a atrair investimentos.
Bom, isso vai ter uma consequência que eu não falei, que vai ser fundamental para a gente entender a nossa próxima aula. O principal reflexo. O que foi, resumindo tudo, a crise de 29? Foi, primeiramente, a crise democrática, a crise da democracia. Olha só os Estados Unidos, o símbolo da democracia em crise. A galera passando fome. Nesse momento, a gente vai ter uma expansão do comunismo, principalmente devido àquela Revolução Russa de 1917, né? O comunismo ele vai ganhar cenário político. Os comunistas vão criticar a galera liberal, a galera capitalista. Olha só, você que é capitalista em crise, passando fome. Então, com isso, o movimento comunista vai crescer. Expansão do comunismo, crise democrática, né? A desconfiança desse modelo liberal. Tudo isso vai ser um reflexo do New Deal. Tá? Qual vai ser a solução, a alternativa para tudo isso? Um governo forte, um governo que vai tomar as rédeas do país, um governo totalitário. É nesse momento que nós vamos ter a ascensão dos chamados governos fascistas, os governos totalitários, os governos que vão reconduzir o país às glórias do passado. Eu estou falando principalmente de Alemanha e Itália, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Abraço.